Estamos de volta com o Argumento, a nossa conversa com o secretário de Estado da Fazenda, Renê Souza Júnior. Secretário, ele perguntava no bloco passado a sua opinião sobre a reforma tributária em tramitação, principalmente no que se refere ao Fundo Garantidor, que concentra a arrecadação no governo federal e este distribui para os estados. Veja bem, eu sou da área tributária, o imposto que foi já aprovada, né? Já está aprovada a reforma tributária, já está aprovada no Congresso. Agora nós estamos tratando da regulamentação. Sim. Né? Eu participo ativamente como secretário de Estado e represento o Norte, tá? São 5 secretários que estão ligados ao secretário Bernardo Api, da reforma tributária especial, que está regulamentando a lei. Devem sair umas leis complementares que pretende que no final de março já se encaminhe ao Congresso para aprovar ainda no primeiro semestre. O que é que o governador entendeu bem e que eu fui uma voz discordante? É que o imposto é um imposto muito bom, vai ser um imposto novo, moderno, muito simples, vai simplificar muito para o contribuinte. É necessário simplificar. Eu conheço muito imposto. Aumenta a alíquota de alguns segmentos de serviço, é verdade? Aumento de serviço, sim. De serviço, sim, porque o serviço hoje é muito pouco tributado. Né? O ISS da prefeitura, o limite máximo é 4% a 8%. O ICMS chegou a 30%. Então, assim, haverá um aumento de alíquota sim, de serviço, com certeza. Mas a carga tributária vai ser melhor distribuída. Então, isso vai permitir que eu tribute menos da energia elétrica, por exemplo, de combustível. Então, assim, o ganho para a economia vai ser bom. E outra coisa também, esse serviço que vai ser tributado, ele chama de imposto monofásico. Agora não. A indústria que contratar serviço recupera aquele imposto que não recuperava. Então, sabe, então não o aumento da carga de serviço, ela não é tão significativo porque o tomador de serviço vai poder recuperar o imposto pago. As pessoas esquecem de dizer isso. Então, assim, e olha, por exemplo, a Vale é uma grande tomadora de serviço, né, que hoje paga a prefeitura e esse imposto está no preço e ela vai poder recuperar esse crédito do imposto e abater no imposto que ela vai pagar. Então, assim, o imposto é muito bom. O que é que nos preocupou muito? É de que, ao centralizar, retirou a autonomia do Estado. Né? Quer dizer, a autonomia do Pacto Federativo, a autonomia pressupõe autonomia financeira. Então, veja bem, o imposto vai ser centralizado, né? Chama comitê gestor, né? O subsecretário de administração tributária, ele sozinho, ele faz parte do grupo que está regulamentando o comitê gestor, ele vai centralizar a receita, tá? E distribuir para estados e municípios de acordo com o consumo em cada. Eu quero saber, se você vendeu aqui, uma parte vai para a União, né, porque o imposto vai chamar contribuição de bens e serviços federal, e a outra parte vai dividir estado e município. Tá? Então vai ter uma alíquota estadual e uma alíquota municipal. Não se sabe ainda a alíquota porque é tão novo e a base está aumentando muito, porque tinha uma base também que não tributava nada. Vou dar um exemplo. Passagem aérea, se você for de avião para Brasília, você não paga imposto nenhum. Se você for de ônibus, paga. Tá? Então, assim, aí a locação não paga imposto nenhum, nem ISS, nem ICMS. Com isso acabou. Então, você pode distribuir a carga tributária melhor, com isso você pode ter uma carga tributária menor, até mesmo porque a Constituição também disse de que não se pode aumentar a carga tributária atual, em termos de percentual do PIB. Então, se hoje arrecadamos 33% do PIB, a alíquota vai ter que ser o suficiente para isso. Não pode arrecadar mais do que isso. Então, nós não teremos, ao final, aumento da carga tributária. Teremos uma redistribuição. Agora, a administração do tributo, que eu achei que ficou complicada, que essa centralização, ela não é uma coisa simples, esse órgão vai ser um órgão muito grande. A minha pergunta é quem é que vai mandar nesse órgão? Vão ser nós parar ou vai ser o poder financeiro? Essa que é a minha preocupação, do governador também muito. As deliberações vão ser, assim, por maioria absoluta dos estados, que vão ser 27 estados e 27 dos municípios. Mais 50% da população, tal com isso, né? Então, assim, é isso que preocupa. A ideia de que esse dinheiro vai ser automaticamente distribuído, tá? Que não vai ter um grande gestor. Eu estou com muita apreensão, tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é a seguinte, é que com esse imposto, que não vai ter benefício fiscal nenhum, a Constituição já está dito lá, vai ficar muito simples mesmo. Hoje, eu tenho dó do contribuinte, porque ele vai pegar as compras dele e ver assim, o que eu posso aproveitar crédito? É pouca coisa, tá? Recuperar o imposto que eu paguei. Agora não, pode de tudo, tá? Só não pode daqueles bens pessoais do sócio, só.
porque é uma coisa universal, isso não pode. Tudo que for da empresa pode aproveitar crédito. E na saída era uma confusão. É isento, é tributado, é redução de base de cálculo, é diferido, ou não, é tudo tributado. A não ser uma alíquota federal, uma alíquota estadual ou municipal. E dos produtos dividiu assim, ou é a alíquota cheia, que não sabemos qual ainda, ou é zero, uma cesta básica, alguns produtos médicos, hospitalares, zero, ou uma reduzida a 60%, alguns, ou uma a 70%. Então nós vamos ter 4 alíquotas. Isso simplifica enormemente, tá? E com isso aí permite que você vá conhecer a real base tributária. E eu, assim, pela minha experiência, eu acho de que a alíquota não será muito alta. Muito embora assim, os estudos assim, vai começar com a alíquota experimental de 1%, porque, na verdade, ninguém sabe exatamente quanto será. Secretário, qual é a sua opinião sobre a regulamentação do crédito de carbono? Olha, o crédito de carbono, a gente precisa, está no Congresso, é um ativo, né, são ativos e outros ativos que você precisa criar até para negociar. Né? Então, assim, o que a gente diz é o seguinte, olha, manter a floresta em pé, ela é uma necessidade em função da importância da floresta. Agora, é injusto com 20 milhões de pessoas que moram, que você não possa explorar de maneira responsável. E a palavra sustentável está ficando gasta, porque o povo esquece de que o sustentável tem 3 vertentes. A social, a econômica e a ambiental. Não é só a ambiental. Que é a mais famosa apenas. Não é. A mais famosa, a principal tem que ser a social. Como que os povos daqui vão viver. E nós temos povos originários, povos ribeirinhos, povos quilombolas e nós. Né? E nós, brancos aqui, os colonizadores, né? que a maior parte são. O que fazer, sabe? Então, assim, isso é possível agora. O que o governador disse com muita propriedade. Nós temos que criar um sistema onde fica mais barato manter em pé a floresta do que no chão. Hoje, está mais lucrativo derrubar a floresta e vender clandestino ou qualquer outra coisa. Então, assim, por isso que você vai criar, o Estado criando fundos de restauração. Né? Você pode restaurar, por exemplo, o Estado já é o maior plantador de cacau, você pode restaurar com plantação de cacau e você pode, então, criar esse ativo para você pagar. A Europa quer manter a floresta em pé, então pague por isso, pague como sequestro de carbono, pague para manter a floresta em pé. As nossas propriedades têm que manter 80%, 70% em pé. Então, que se pague por isso, que permita explorar de maneira responsável, de maneira sustentável. Ele já tem locais onde é explorado. Né? Nós estamos vendo analisando o nosso famoso Angelim Vermelho, de 88 metros. Ele deve ter dado sei lá quantos anos, mas ele não vai durar a vida inteira. Né? Vai chegar uma hora que ele também vai morrer, então a madeira dele vai poder ser depois de todos esses exames de estarem furando o bichinho lá. Não, então assim, então você tem como usufruir da floresta, não é só isso não, e da bioeconomia, né? Do que a floresta oferece de essências, sabe, de uso medicinal, sabe assim, que é uma enormidade. Então é transformar isso em riqueza para as pessoas que aqui vivem. Esse que é o nosso Secretário, desafio. fala-se muito na necessidade de dar um fomento ao turismo. O turismo é um grande potencial. Como é que está a tributação do querosene de aviação no Pará? Hoje, se a empresa tiver 14 voos regionais, ela paga 3%. Na roupa você paga 19%, na comida, cesta básica, a maioria você paga 19%, no remédio 19%, o que é a ver 3%. Tá? O normal é 7%. Mas se ela tiver voo internacional, tem um programa para isso. Se ela tiver voo internacional, e nós pusemos lá, são 14 voos regionais para incentivar, ela cai para 3%. Então, a tributação do QAV é muito baixa. E a passagem aérea não paga tributação nenhuma. Então, assim, do ponto de vista de tributação do Estado, isso não é nenhum impeditivo para o turismo, não. Tá? Tem incentivo suficiente. Quer dizer, uma passagem aérea Belém-Santarém não tem tributo para o passageiro? Nenhum tributo. Não tem ICMS, não tem ISS, não tem. Vai ter o tributo federal da empresa, que é PIS e COFINS, o lucro da empresa lá, mas do Estado não tem tributo nenhum. Tá? E o que é a ver, nós reduzimos isso para 7%, e se a companhia aérea tiver então, um número X de voos, está tudo discriminado lá no regulamento, ela consegue até 3%, nós temos companhia aí que tributa 3%. Como estamos em IPVA? Temos a maior frota de 2 rodas do país. O IPVA, veja bem, o IPVA do Pará não é um IPVA alto, sabe?
que as pessoas não gostam muito de imposto sobre propriedade. Mas lá no Sul, Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, é 4%, o nosso é 2,5%. Tá? E de moto um pouco menos. Mas aqui a gente ainda tem muito problema, uma parte da nossa frota de motos está fora não tributa, está irregular e com o Detran. Mas por quê? Tá? Falta de controle? Uma parte sim, sabe? Uma parte talvez sim, uma parte que o Estado é geograficamente gigantesco, que tem uma dificuldade enorme de fiscalizar isso. Isso compete ao Detran, né, com a excelente diretora, a Renata Mirella, que com esforço enorme, mas assim, a gente ainda tem no interior muita parte da motocicleta, que não só a motocicleta, como o condutor também sem capacete, nos dando grande despesa na saúde também. Que, na verdade, a moto no interior substituiu o cavalo, né? Ele está dentro da fazenda e não tem nenhuma preocupação de regulamentar. A gente criou um incentivo, nós fizemos uma grande anistia fiscal para isso, tá? Fizemos, temos incentivo para isso, mas assim, o valor não é alto, sabe? É uma campanha educativa e uma campanha também de fiscalização para dizer que as pessoas de que precisam, pelo menos, porque a questão não é só IPVA, a questão também é a questão de saúde pública, onde nós temos um grande gasto de saúde e futuro de acidentes de moto, sabe? E a inadimplência no IPVA com referência ao Estado do Pará? Não está grande, não. A inadimplência está em torno eu acho que está grande, sim. Está em torno de 10%, tá? A inadimplência, 10%, e do ICMS está em torno de 3%. E hoje tudo tá? Digitalizado, que deveria ser muito mais fácil, né? Tudo, E hoje também, assim, o que ele não pagou, já vai automaticamente isso para a dívida ativa, e antes de dívida ativa, vai para o protesto. A gente protesta aqui no IPVA. Então, ele vai para o cartório de protesto de títulos. É protestado, tá? Então, assim, aí, com isso, a inadimplência também está caindo, porque, né, ninguém gosta de dar o nome no protesto, a participação dos municípios em função até lá dos serviços, parece que Paraopebas superou Belém, né? Parece que Canaã dos Carajás. Isso por quê? Paraopebas e Canaã, as duas juntas. Os dois juntos. Cada um separado, cada um deles. A cada um, cada os dois... Canaã dos Carajás, o índice, isso nós estamos falando de participação do ICMS. Porque do ICMS, quando ele arrecada, 25%, um quarto, pertence aos municípios. Tá? Um quarto. A gente separa esse dinheiro nem entra no Estado, separa esse dinheiro. Como é que esse dinheiro é dividido? É dividido assim hoje, 35% vai 10% da educação, 25% conforme a lei estadual dispuser, uma parte da população, uma parte verde, tá? E 65% por valor adicionado. Na hora de calcular o que é o valor adicionado, é o quanto foi agregado no município. Nesse caso, as operações isentas também contam. Então, aí entra o minério com o grande exportador, conta. Então, assim, o valor agregado de Paraopebas, de Canaã dos Carajás, é maior do que o valor agregado de Belém por causa da exportação de minério, tá? Então, assim, isso está sendo, no novo imposto está sendo corrigido, tá? No IBS vai ser 80% por população. Acabou esse sistema, porque esse sistema é muito defeituoso, ele beneficia, aqui é evidente, né, o Canaã dos Carajás tem 70 mil habitantes, né, e recebe do ICMS mais do que Belém, quer dizer, isso não é, mas isso está na Constituição Federal, tá? Precisa mudar a Constituição Federal para isso. E o novo imposto IBS terminou, vai ser distribuído, o não é 25%, 80% pela população, tá? Então acaba com esse E a guerra fiscal entre vizinhos, o senhor acha que acaba? Entre os estados? Sim. Acaba, porque não tem, o imposto novo não tem benefício fiscal mais, só pode ter benefício fiscal. Que ouve-se muito que vale a pena ter um centro de distribuição em Goiás, ter um centro de distribuição no Maranhão e não no Pará. Olha, esses estados alguns têm benefício fiscal, fizeram para isso. O estado do Pará não tem. Tá? E por que nós achamos que adotamos isso? Eu insisti muito com o governador. Até pela disposição geográfica, o fornecer aqui pelo Maranhão, por exemplo, não é viável do ponto de vista logística, não é viável. Tá? O grande consumo está aqui na região de Salgado, não é viável. Tá? Mesmo Tocantins também. E Minas Gerais também tem, mas Minas Gerais está brigando com São Paulo e Rio de Janeiro, é onde tem o maior consumo do país. Tá? Então, nós adotamos o seguinte... Mas, veja bem, secretário, as redes supermercadistas, naturalmente, do Pará, reclamam que outras redes mantêm centros de distribuição no Maranhão ou em Goiás e, com isso, tem uma vantagem
competitiva tributária muito forte. Lá no Maranhão, para transferir para cá, não. Porque para transferir para cá, agora transferir para nem tem tributação mais. Não tem tributação. O Supremo derrubou. A transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não tem tributação de ICMS. Tá? Tinha. Por isso que tinha o benefício fiscal. Tá? Por exemplo, eu vinha para cá a 12, ia dar o benefício para lá para vir a 2,6%. Isso acabou. Então o Supremo derrubou isso. Então não tem mais essa vantagem. Tá? Aquele crédito então, e tudo. Então você vê que nós criamos aqui no Pará, sem distribuição, da Magazine Luiza, da Casa Bahia, da Loja Americana, não tem benefício fiscal nenhum e vieram para cá, para alimentar as lojas daqui. O supermercado Mateus, também, que é do Maranhão, tem grande distribuição, vem de lá, os nossos daqui também. Não tem, porque o comércio, o que a gente pensa? A indústria, sim. A indústria, nós temos grandes benefícios fiscais para a indústria, para instalar a indústria, tá? Mas o comércio, ele vai ser realizado de qualquer maneira. Tá? Quer dizer, e você só tem que verificar isso. Se por acaso, por exemplo, você pega Minas Gerais e São Paulo, se Minas Gerais não der, estou falando porque eu conheço Minas Gerais, o pessoal ia de São Paulo, mas aqui não. A gente fez um estudo sério. Pode ser que os supermercados da linha de fronteira, pode ser que alguns sejam abastecidos por lá, mas o grosso vem cá, não tem essa vontade competitiva que fala. Não Secretário, nós temos terra farta e barata, nós temos incentivo fiscal. Por que as indústrias não vêm para cá? Qual é o problema? Qual é o gargalo? Olha, é porque, infelizmente, a reforma tributária piorou nesse sentido, tá? A reforma nova. Eu brinco e falei com todas as letras que São Paulo disse que agora vai reindustrializar, porque antigamente vinha o imposto para cá a 7% e aqui ia 19%, né? E tinha um incentivo. Hoje não tem mais, a alíquota vai ser a mesma para todas as operações, sabe? Então, veja bem, o que nós fizemos? Então, você tem que dar incentivo, e aqui dispensa 90% do ICMS, tá? E assim, poucas indústrias vêm para cá, porque ainda é, de alguma maneira, vantajoso trazer, com toda a logística, trazer a produção de lá. Porque não tem escala também para produzir. Então, nós temos que nos dedicar àquilo que você tem escala para produzir ou para exportar. Tá? Então, veja bem, o que nós temos que dedicar? A produção do açaí, então, as vocações regionais. É isso, quer dizer, de alimento, nós temos uma boa indústria de alimento, tá? Aqui, embora venhamos de fora, nós temos uma boa indústria. Temos 2 moinhos de trigo, temos uma boa indústria de alimentos, temos frigoríficos, né? Uma boa receita de frigorífico que fornece daqui, porque a nossa pecuária, o Pará já é o 2º rebanho bovino do país. Segundo, só perto do nosso vizinho Mato Grosso. Então, nós temos uma grande indústria frigorífica, que já são grandes recolhedores e exportam. Tá? Então, assim, nós temos que depois partir, aumentar a fronteira agrícola para ter esmagadores de soja, que ainda não tem escala suficiente para isso. Essas indústrias requerem uma escala muito grande. Então, assim, esse que é um grande gargalo. Tá? Pois é, porque de vez em quando falam, não existe um gargalo logístico, estamos muito longe dos centros de consumo. 70% da produção da Zona Franca de Manaus passa por Belém, o senhor sabe disso, vem em comboio pelo rio, e aqui pega um caminhão, né? Se a logística deu certo para Manaus, por que não vai dar para uma indústria local? Mas a indústria de Manaus não paga imposto nenhum, que é a Zona Franca de Manaus. Nenhum, zero. Sim, mas... Sim. Então, assim, aí veja bem, por isso que é vantagem. Senão você acha que se tivesse uma vantagem, estariam em Manaus, não estariam em São Paulo? O que foi a grande briga nossa na reforma tributária foi manter os benefícios da Zona Franca de Manaus, porque se não mantivesse, estaria fadada à morte. Nós aliamos a Amazonas e falamos não, e fizemos lá na reforma tributária, retiramos a Zona Franca de Manaus e as zonas de livre comércio, que o Pará não tem, os outros estados toda da região norte tem, Amapá tem, Acre. E por que o Pará não tem? Olha, foi tão falado isso no Marajó. A gente sabe, eu estou aqui há 6 anos, 5 anos, assim, não sei dizer exatamente qual motivo, mas sempre tive uma birra com o Pará de não ter, deve ser exatamente por ter uma população mais esparsa, sabe? O que é uma pena, porque se tivesse uma zona, uma zona franca em Badal, aqui no Marajó, a gente poderia desenvolver mais o Marajó, tá? Sim, é o pior IDH do país aqui do lado. E aí, na reforma tributária, criou-se um fundo, além de continuar lá, um fundo específico para compensar as empresas da Zona Franca de Manaus. Senão, elas iam sair de lá e iam fechar. Tá? Como criamos também um fundo específico para a atração de indústria. Tá? Criou um fundo de desenvolvimento regional, que o critério, nós brigamos, não ficou muito bom, ficou uma parte para a população. Então, São Paulo vai também receber, que, a meu ver, não necessitaria. O Pará vai receber um valor bastante considerável, mais ou menos igual ao FPE. E a gente ainda vamos botar ali complementar e vamos também ver como é que o Estado vai fazer, mas nós vamos poder subsidiar empreendimentos que é dar dinheiro, sabe? Quer dizer, que não tem nada de errado nisso, é dar um repasse financeiro para a empresa, para ela se instalar aqui. Que hoje você faz isso com isenção tributária.
As pessoas falam, não, a isenção tributária nada mais é do que uma doação de dinheiro público. Né? A gente ser isenta 90% do ICMS. No sistema novo, como vai ser tudo tributado, o Estado vai ter um dinheiro para poder... Porque esses benefícios terminam em 32, né? 32 termina o ICMS, 33 começa o IBS. Para financiar até lá, para compensar até lá. E depois? Hoje já está difícil atrair. Sem o ICMS que a gente usava para atrair, vai usar o quê? Aí conseguimos o Fundo de Desenvolvimento Regional, né, que vai dar um valor de mais de 60 bilhões de reais, e para distribuir, que o Estado vai ter autonomia para dispor isso e atrair, para construir galpão, para financiar capital de giro, juro barato, ou às vezes até dar fundo perdido para instalação de indústria. Secretário, o problema de alcançar a meta é manter a meta. Qual a meta da Cefa daqui para diante? Já que não pode mais cair de 2 bilhões. E o senhor logo entra aí no fevereiro do carnaval. No mês de fevereiro, no mês de março, a receita, no mês de março é a receita menor do ano. A de março? A de março, é. Porque pega o efeito do carnaval. De fevereiro. Fevereiro já é um mês menor, né? Tem carnaval. E com muito gasto. Então, esse mês arrecadamos 2 bilhões. Certamente nós não vamos arrecadar nem em fevereiro, nem em março, não vamos arrecadar. Deve cair para 1.800, 1.900, assim. Mas a gente espera que lá para maio, junho, a gente retome os 2 bilhões e não abaixe mais de 2 bilhões, tá? É isso que a gente espera, que é a nossa meta. A gente tem feito um esforço muito grande com o pessoal nosso, e esse esforço nesse sentido, de conscientizar os contribuintes, de chamar, quer dizer, como já disse, a maior parte dos contribuintes são bons contribuintes, recolhem em dia, que é que sustenta o tesouro. Né? Então, para isso eu brinco, falo com meus coordenadores, para eles estendam tapete vermelho, dê todas as orientações, sejam assessores de graça. Os advogados tributaristas nem gostam de mim, por isso que eu falo, não deixe ele gastar com advogado tributarista, dê para ele uma assessoria gratuita, porque quanto mais ele recolher sem problema, melhor para o Estado. É mais barato do que eu ter que ir lá autuar, ficar brigando. E a equipe hoje da Cefa, que nota o senhor daria? A equipe da nota qual? Não vou falar 10, porque ele sempre pode melhorar. Aí vão se acomodar. Vão se acomodar, sabe? Mas é uma nota 9 com louvor. Nós pegamos quase 200 auditores novos, sabe? Fizemos um concurso. Esses auditores novos, nós passamos por um treinamento de 4 meses, 380 horas, um pós-graduação. Estão muito treinados, todos treinados muito na área de tecnologia da informação, de tratamento de dados, de legislação, treinados em técnicas de cobrança, sabe? De cobrar para cobrar o imposto, porque nós temos que cobrar a função nossa, né? Mas para cobrar com educação, com a urbanidade, com muito respeito, sabe? E agora, aqueles que não quiserem, então, para esses, nós não temos remédio. O senhor pretende até montar agora uma sede nova para o Tribunal de Recursos, né? Sim. Hoje o Tribunal de Recursos Fiscais, o TAR, funciona na Gentil Bittencourt e está instalações muito ruins, sabe? Então, assim, nós estamos vendo instalações melhores para dar... Porque é lá que tem um contato direto com o contribuinte, né? Quando ele é autuado, ele tem direito de defesa plena no administrativo. E essa fase é muito importante porque... Para lá que ele recorre, administrativamente. Ele nem precisa, ele pode ir lá recorrer, e lá tem uma diferença do processo judicial. Eu fui julgador há muitos anos, há uns 7 anos. Onde no julgamento lá no judiciário, ele fala assim, o que não está no processo não está no mundo. Cá não. Cá, todo tempo que ele puder provar, ele pode comprovar. Que a gente chama que é procura da verdade de fato. A gente quer saber se o que foi autuado realmente corresponde ao fato, aquilo lá. Então, assim, é um tribunal muito interessante, que tem oportunidade nova e é um órgão auxiliar do judiciário. Tá? Geralmente, quando já vai mastigado. Já vai mastigado, não é não? Secretário Renê Souza Júnior, muito obrigado por essa conversa, por essas informações, essas explicações. Elas são fundamentais para chegar junto à opinião pública. Eu agradeço a oportunidade, Mauro, e me disponho a vir sempre. Às vezes são detalhes muito técnicos, sabe? Às vezes são detalhes técnicos, a gente tem um economês, um tecnicismo grande, a gente tenta passar por uma linguagem para as pessoas entenderem de que quem paga o imposto são os cidadãos. Está incluído no preço de todas as mercadorias, está incluído o preço do ICMS, que é a nossa principal receita. Então, assim, é em respeito a esse cidadão que a gente faça com que a receita chegue ao Tesouro para poder voltar com obras. Nós temos obras, cada município tem obra de asfaltamento de rua, sabe, de saneamento, de asfaltamento de estrada. E o contribuinte que vê a obra acontecendo, ele se sente recompensado.
A gente acha que isso, ao ver o retorno do governo, desse governo, que eu faço parte com muito orgulho, tem dado um retorno enorme, sabe? Isso contribui também para ver onde é que está sendo aplicado o dinheiro que eu recolho. Isso é muito importante. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado pela sua companhia. Nós estaremos de volta na segunda-feira pós-carnaval, até porque a próxima você vai ficar com o Momo da Band. Até lá, boa noite.